Olá, seja bem-vindo a mais uma aula no Revit. Nessa aula nós iremos aprender a adicionar muro ao nosso projeto. O muro que delimita o nosso terreno do projeto arquitetônico, e nós iremos aprender também a editar para ele acompanhar o desnível do próprio terreno. Nós vamos criar para o nosso projeto uma viga baldrame que vai dar suporte a esse muro e ela vai delimitar o nosso terreno. Para isso nós precisamos de alguns pontos de referência, por exemplo, trazendo aquele arquivo de AutoCAD da topografia. Vamos lá em Insert, na guia Import, vamos em Import CAD. Vocês selecionam o arquivo de topografia. A única coisa que vocês precisam mudar é essa parte de Import Units, onde você tem que saber como foi criado o arquivo de topografia, em metros, centímetros, milímetros, enfim. Selecionou o método de criação e dá Open. Normalmente o Revit ele posiciona em qualquer parte esse arquivo do AutoCAD. Então a gente vai reposicionar ele para o nosso projeto. Vamos lá em Site, em Floorplans Site. Em seguida, selecionar o arquivo de AutoCAD e vamos nesse painel chamado Modify, onde a gente vai utilizar essa ferramenta chamada Move. Vamos clicar nela e selecionar um ponto da topografia que é igual ao ponto do seu projeto do Revit. Clicou, ele já posiciona para você corretamente. Agora nós vamos criar essa viga baldrame seguindo os pontos da topografia. Vamos lá em Floorplans nível 1. Em seguida, vamos em Home, na guia Build, em Floor. E eu vou criar dois retângulos, um em volta da topografia e outro para dentro do nosso terreno. Assim, eu acesso o painel Draw e clico em retângulo. Clico num ponto, clico no outro ponto da topografia. O segundo retângulo ele é para dentro. E aí eu utilizo essa ferramenta chamada Offset. Eu quero que dê um offset de 15 centímetros. Quando eu clicar no ponto da topografia e antes de eu clicar no segundo ponto, eu aperto espaço para ele modificar que é para dentro esse outro retângulo. Em seguida, a única coisa que falta é a gente fazer um cortezinho na representação aqui, porque a gente tem essa estrada que dá ligação ao nosso projeto. Nós vamos utilizar esse painel chamado Modify, onde tem uma opção chamada Split Element, onde ele faz um pequeno corte num ponto que a gente determinar. Vamos selecionar ela e aí eu posiciono, por exemplo, em qualquer ponto aqui, não tem problema de ser a 80, mas aí eu digito 1, porque eu sei que está a 1 metro da divisa do terreno. O próximo eu digito, clico também, ele já está cortando assim que eu clico. E aí eu posiciono o próximo aqui a 5,50 e o próximo ali de cima a 5,50. Em seguida, eu vou lá na guia, no painel Draw, vamos selecionar Line e fechar esses pontos. Vamos fechar aqui e aqui. Eu aperto ESC uma vez, duas vezes, seleciono o que a gente não quer, esses dois pontos, e eu vou dar Finish Edit Mode. Em seguida, vamos ver como é que ficou lá no 3D. Exatamente. A viga baldrame foi criada em volta do nosso terreno. Para criar o muro, nós vamos em Floorplans nível 1. Já podemos deletar esse arquivo de AutoCAD. Seleciona e deleta. Nós vamos em Home, no painel Build, em Wall. E vamos selecionar, ao invés dessa Basic Wall Generic 200 mm, nós vamos selecionar essa Generic 140 mm Mansory. Em seguida, você vai ver um painel um pouco avançado da edição, não precisamos mexer nela, só precisamos mexer na altura. Eu gostaria que no meu muro tivesse 2,50 m, eu digito 250 lá e vamos criar. Antes da criação, vocês têm que modificar uma outra situação, que é a Location Line, que a parede está sendo criada através do centro. Não, a gente quer que ela seja criada através da face exterior. Assim, quando a gente for clicando através dessa face exterior aqui, a parede já vai sendo criada para nós, a representação dela. Vamos saindo, clicando nos pontos. Em seguida, nós iremos no 3D para ver como é que está ficando. Dá um ESC aqui e volta lá no 3D View.
Olha lá, a parede do nosso muro está sendo criada corretamente. Vamos editar o perfil do muro para que acompanhe o desnível do terreno. Vamos lá em Floodplains nível 1. Uma das maneiras de editar o perfil é utilizando o corte. A gente vai aumentar o campo de visão desse corte, colocando suas arestas aqui para fora, para poder visualizar certinho, e vamos acessar o corte. Em seguida, vamos selecionar o muro e vamos nessa guia chamada Mode em Edit Profile. Dentro de Edit Profile, a gente seleciona essa linha que não vamos precisar. Vamos selecionar essa parte do muro e eu quero que no fundo aqui tenha 7 metros. Aí eu deixo a 7 aqui. Vamos lá na guia Draw e vamos desenhar um novo perfil com Line. E aí a dica que eu dou, vocês clicam no ponto, faz um arrematezinho aqui, ó, porque senão ele não fecha corretamente. E aí eu vou posicionar agora a uns 16 graus ali, nesse sentido aqui, nesse ponto aqui. E vou arrastar até o final aqui. Vou dar um Finish Edit Mode. Vou voltar lá em Floodplains nível 1. E vou selecionar um corte novamente. Agora eu quero ver para esse lado. A gente fez desse lado, agora vamos fazer desse. Seleciona essa setinha para mudar a posição. Acessa o corte. Seleciona o muro. Vamos lá em Mode, Edit Profile. Deleta essa linha. Posiciona o muro acompanhando. Eu gostaria que tivesse 7 metros também desse lado. Vamos lá no menu, na guia Draw, Inline. Faz o arrematezinho, que é a dica que eu dou. Clicou, faz o arrematezinho ali. E eu vou posicionar a 164 graus aqui. Vai dar certinho. 164. Clicou e aí eu finalizo aqui no último ponto. Vou dar o Finish Edit Mode. E agora só falta o muro traseiro, que ele está a 2,50 m ainda. Eu quero que ele tenha 7 metros. Digito ali na cota temporária, ele vai lá para cima. Vamos lá no 3D para ver como é que ficou. Olha lá, pronto o nosso muro que circunda o nosso projeto arquitetônico, o muro que delimita o nosso terreno. E nesta aula você aprendeu a criar uma viga baldrame para dar suporte a esse muro que a gente criou aqui. E você também aprendeu a editar o perfil do muro para que acompanhe esse desnível do terreno.